O 1518 foi um dos últimos lançamentos da famosa série de caminhões que a Mercedes-Benz fabricou e vendeu no Brasil desde os anos 60 até o final dos anos 80. Na época, foi o mais completo da antiga série, com motor turbo de fábrica e nova bomba injetora, aprimoramentos para aumento de potência, diferencial reduzido, direção hidráulica, entre outros. E ainda hoje é um caminhão bastante procurado no mercado de antigos, embora seja relativamente raro devido ao pouco tempo em que foi fabricado. Para se chegar ao 1518, vários outros modelos da Mercedes foram pioneiros em algumas tecnologias, isso começando com o clássico e velho 1113 de 1970, que foi o primeiro a receber o motor OM352 aspirado de apenas 130 cavalos, que depois estaria também nas outras versões mais pesadas, como o 6x2 2013 e 6x4 2213. Caminhões que, inclusive, por muitos anos eram oferecidos também em versão cavalo mecânico, como o LS 1313. Somente em 1975, os médios da Mercedes pela primeira vez começaram a receber turbocompressor. Com o motor agora chamado OM352A, o 1513 dava origem ao 1516, com uma nova potência de 156 cavalos, continuando com o câmbio de 5 marchas. Depois também disponível em uma configuração um pouco mais leve, o 1316. Na versão cavalo mecânico, o LS 1316 tinha peso bruto total combinado de 25 toneladas e saía de fábrica com eixo traseiro HL5Z com dupla redução, que também podia sair como opcional nos 1313 e nas séries 1513 e 1516. Além de cavalos mecânicos, equiparam vários chassis para ônibus da época. Em 1983, ocorreu a renovação do estilo de grade frontal e faróis dos caminhões Mercedes, que ficaria conhecida como cara preta, com faróis retangulares duplos e novos para-choques. Em outubro de 86, na linha de 87, os 1313, 1316, 1513 e 1516 davam lugar aos novos 1317 e 1517. O motor OM352A ganhava alterações para aumentar um pouco mais o torque e potência, sendo 47 kgfm de torque a 2.000 RPM e 170 cavalos a 2.000 RPM. As diferenças com relação aos motores aspirados de válvulas e sua regulagem, pistões, bomba injetora, bomba de água, radiador de óleo com filtro, entre outras. Se destacavam ainda sistema de arrefecimento dos pistões, o dispositivo LDA, que reduzia a emissão de fumaça incorporada à bomba injetora e o radiador, que era uma concepção avançada e mais eficiente no aspecto termodinâmico. A mecânica já consagrada, bem acertada para esse modelo com potência relativamente boa para a época, em relação ao que se tinha no Brasil, era complementada pela ação da caixas de mudanças Mercedes-Benz G3/60, que oferecia um adequado escalonamento entre marchas, e o robusto eixo traseiro Mercedes HL5 reduzido. Itens que, somados, propiciavam excelente velocidade média e regularidade também em viagens mais curtas, o tornava o caminhão preferido para viagens com perecíveis. Acompanhando essa linha dos 170 cavalos, também existiria o 2017 e depois o 6x4 2217. Os 1317 e 1517, porém, com essa nomenclatura ficaria pouco tempo no mercado, pois como já contamos no vídeo sobre os cavalos mecânicos antigos, para a linha de 88, para driblar o controle de preços da época, que proibia aumento de preço dos veículos, embora a inflação tornasse impossível manter o preço, a Mercedes resolveu relançar os caminhões com nomenclaturas novas. Nada mais era que os mesmos caminhões, apenas renomeados. Dessa maneira, nasciam os 1318 e 1518. Nessa mesma lógica, o 1113 se tornava 1114 e o 1519, 1520, entre outros.
O 1518 se tornaria então a opção mais completa de caminhão médio da Mercedes-Benz em termos de potência e capacidade de carga, contendo a configuração já citada do 1517 com turbo e diferencial reduzido de fábrica. A maior parte era implementado com terceiro eixo, obtendo o peso bruto total de 22,5 toneladas. Outro detalhe interessante é que não era oferecido mais em versão LS, já que essa configuração de cavalo mecânico leve já havia caído em desuso, apenas na versão L convencional e LK chassi curto para basculante. Também não haveriam as versões atualizadas do 2017 e 2217. Os últimos modelos 18 também eram equipados com sistema de suspensão de feixes de mola bem dimensionados de ação progressiva, amortecedores telescópicos na dianteira e traseira, além de barras estabilizadoras na dianteira, freio de serviço a ar comprimido, freio motor e freio de estacionamento dotado de mola acumuladora. O estofamento interno também era bem cuidado. Somava-se ainda outros itens de série, como direção hidráulica, lavador elétrico do para-brisa, pisca elétrico de advertência, buzina eletropneumática e tanques de combustível com capacidade para 210 litros. Todos esses itens fizeram do L1518 um dos caminhões mais desejados do Brasil entre a década de 80 e 90, e até hoje muito bem conceituado. Mas mesmo com todas as últimas atualizações que a Mercedes fazia naquela segunda metade dos anos 80, também estava a preparação de uma nova e ampla linha de caminhões atualizada. Para a linha de 90, a Mercedes lançava então a nova linha chamada HPN, composta por nova cabine e mecânica, substituindo totalmente os anteriores, incluindo o recém-nomeado 1518, entrando em seu lugar o 1618, e depois o 1620.